Shalom! Começando este dia com Deus. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é quarta-feira, 22 de julho de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Amém? Que o seu dia seja regado de fé, forças e vitória, né? E que Deus esteja no controle de tudo na sua vida, igualmente para mim. E que nós possamos dizer assim: Cristo morreu por mim e agora eu vivo para Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos para a Bíblia, então? A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém. Livro de João, capítulo 1, versículo 12. Lemos assim: Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Aos que creem em seu nome. Amém. Glória a Deus. Nós somos filhos de Deus, né? Porque Deus, Ele é o Criador de tudo. Inclusive, Ele nos criou para que nós possamos compreender que este grande Deus é um Deus de amor, é um Pai que quer bem os seus filhos, certo? Então veja bem, nós somos filhos de Deus, certo? Por isso que Deus diz assim: a todos que em mim crerem, né? Se você crer nesta mensagem, você é filho de Deus. Amém? Romanos, capítulo 8, versículo 14 e versículo 15. A palavra diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, né? Esses são os filhos de Deus. Amém? Então deixe o Espírito Santo de Deus tomar posse do seu coração. Eita glória, né? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, estardes em medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Eita glória, né? O poder de Deus na vida dos filhos, né? Destrói o medo e o castigo e a mentalidade de escravo, certo? O Espírito Santo dá o poder de nós nos aproximarmos de Deus. Amém? A intimidade de uma criança que chama o pai, né? Abba. Abba quer dizer pai, trazendo paz de espírito no meu coração e no coração de vocês, né? Veja bem, meus irmãos, o Espírito Santo dá o poder para que nós possamos aproximar de Deus. Mas deixe o Espírito Santo de Deus tomar posse do seu coração para que isso aconteça. Amém? Glória a Deus. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 17. Se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém? Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Amém? Então veja bem, nós somos herdeiros, mas herdeiros do quê? Nós somos herdeiros do reino de Deus, certo? Então, como filhos, nós somos herdeiros do reino de Deus. O nosso Pai, ele tem um lugarzinho preparado para você e para mim. Amém? Glória a Deus. Ser filho significa ter direito aos bens do Pai, certo? O poder de Deus garante que tudo que pertence a Jesus, né? Vitória, paz, autoridade espiritual e vida eterna.
também pertence aos seus filhos. Você passa a viver debaixo da provisão ilimitada do reino de Deus. Eita glória, né? Então nós somos herdeiros da vitória, da paz, da autoridade espiritual e da vida eterna, certo? Porque nós pertencemos ao nosso grande Pai, o nosso Deus, Abba, Pai, aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpião e de toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum, certo? Aqui, Deus delega o seu próprio poder aos seus filhos, certo? Para enfrentar o mal no mundo espiritual. Então, Deus delega o poder aos seus filhos, né? E nós, de fato, somos filhos de Deus. Dê um amém por isso. Diga assim, amém, glória a Deus. O Filho de Deus não é uma vítima indefesa. Ele carrega a autoridade do nome de Jesus Cristo para vencer as armadilhas de Satanás, certo? As armadilhas que Satanás põe na nossa frente dia a dia, porque é uma batalha espiritual contra os filhos de Deus. Satanás quer nos destruir, certo? Mas que nós possamos segurar nas mãos deste grande Deus e dizer: Pai, Paizinho amado, não deixa eu cair, eu preciso da sua ajuda, Pai. Não temos vergonha de pedir ajuda ao nosso Pai, como os nossos filhos, quando precisam de nós, pedem a nossa ajuda, certo? O livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, acompanhe comigo. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, não é mais escravos, mas filhos. E se és filhos, é também herdeiro do reino de Deus por meio de Cristo Jesus. Amém? O poder divino aqui, ele envia o próprio Espírito de Jesus para morar dentro de seu filho, dentro dos nossos corações como filhos, certo? Isso significa que a força para vencer o pecado, para amar o próximo e para suportar as provações, não vem da nossa capacidade humana, certo? Mas do próprio Deus habilitando nos nossos corações, certo? Porque por nós não conseguimos nada. Então toda essa capacidade de amar o próximo, de ter amor a todas as pessoas, né? Primeiramente a Deus, isso não vem da nossa capacidade como ser humano. Isso vem através do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Amém? Livro de João, né? 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória. Quem vence o mundo? A nossa fé. O nascimento espiritual, né, comunica a genética de Deus com seus filhos. Amém? Como Deus é invencível, o que nasce dele também recebe o poder de vencer as pressões, as tentações e as crises que se porventura acontecer na minha vida e na vida de vocês. Amém? Agora nós vamos falar um pouquinho do poder de Deus. Nós falamos sobre filhos, porque nós somos filhos e nós somos herdeiros ao reino de Deus. E agora então vamos falar um pouquinho do poder de Deus em nossas vidas. O livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Amém? Glória a Deus. Certo? Aqui mostra, meus irmãos,
a capacidade de Deus que vai além da nossa imaginação e dos nossos pedidos, certo? O poder dele não é algo distante, mas algo ativo, certo? Que opera em nós, na nossa vida diária. Isso para quem crer, certo? Você tem que crer e você tem que viver, não basta crer. Não basta crer no Evangelho de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que crer e viver esta promessa que Deus traz para mim e para vocês. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Lemos assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Amém? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e depois do grego. Então, a salvação é estendida a todos, né? Aqui, quando fala do judeu e do grego, aqui a gente pode englobar todas as nações, certo? Porque Deus não faz acepção de pessoas, certo? A salvação é para todos, independentemente de nação e de religião. Basta você aceitar Cristo Jesus no seu coração como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aí então você será salvo. Amém? Veja bem, o Evangelho, a mensagem de Cristo não é apenas uma teoria, certo? Mas é a própria força ativa de Deus que nos salva, nos liberta e transforma a nossa vida, né? Através da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Agora nós vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, certo? É loucura, certo? Para as pessoas que ainda não conhecem a Deus, para as pessoas que ainda não entregaram a vida a Deus, então é uma loucura. Mas para os cristãos, aqueles que já entregaram as suas vidas a este grande Deus, é apenas o quê? Bênçãos, né? Para o mundo, o sacrifício de Jesus pode parecer sem sentido, certo? Para as pessoas que não têm entendimento ou não querem ter entendimento, certo? Agora, no entanto, para os cristãos, a cruz é a maior demonstração de poder e amor de Deus para com a humanidade, trazendo a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Amém? Então veja bem, meus irmãos, que o poder de Deus atue na minha vida e na sua vida, certo? Deus nos deu o livre arbítrio. Deus não força ninguém a segui-lo, mas ele está de braços abertos para receber todos que se achegam a ele, certo? Então Deus faz um convite para você: vinde a mim, filhinhos, você que está cansado, sobrecarregado, atarefado com as coisas do dia a dia, vinde a mim, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave, certo? Então Deus faz um convite para vocês: vinde a mim, né? Veja bem, meus irmãos, Isaías 40, 29, o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Ele dá força ao cansado e multiplica a força da pessoa que não tem nenhum vigor, certo? Então, ele dá força ao cansado e multiplica o vigor daqueles que não têm nenhuma força. Quando as forças humanas se esgotam, aí então entra o poder de Deus em ação. Quando eu não tenho mais força, quando eu estou sem vigor, quando está tudo esgotado diante de mim,
Humanamente eu estou derrotado, acabado, não tem mais jeito. Aí então Deus entra com sua força divina e com seu poder para nos levantar, para nos sustentar. Amém? E ele não apenas renova as nossas energias, mas capacita o ser humano a enfrentar as dificuldades com esperança. E qual é a esperança do ser humano hoje? A esperança é Cristo Jesus. A esperança é morar um dia nas mansões celestiais e poder ver o nosso Deus como ele é, face a face. Amém? E para nós concluirmos, certo? Livro de 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11. Diz assim: Tu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque é tudo quanto há nos céus e na terra. Amém? Veja bem, aqui nós vemos a soberania absoluta de Deus. Amém? Todo poder e autoridade no universo pertence a Ele, certo? Reconhecendo que Ele governa sobre todas as coisas. Então, que vocês possam ter entendido a mensagem. Você está me assistindo agora, meu irmão em Cristo Jesus e minha irmã em Cristo Jesus. Vocês são filhos e filhas amadas deste grande Deus. Peça a Ele o poder na vida de vocês para vencer as batalhas desse mundo. Porque humanamente falando, nós somos fracos, nós somos limitados. E Deus é forte e o seu poder é ilimitado. Ele pode todas as coisas. Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e de misericórdia. Muitíssimo obrigado, grande Deus, por nos trazer esta palavra de conforto. Só o fato de sabermos que somos seus filhos, que somos amados por Ti, Pai, isso é um grande privilégio em nossas vidas. Que o Senhor possa, Pai, guiar os nossos passos por onde quer que possamos pisar a planta dos nossos pés. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê paz nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém. Shalom.